Olá, estudantes! Meu nome é Robson Tavares, sou professor de português da GEPAF, Gerência de Ensino dos Anos Finais. E hoje nós teremos um papo científico. Esse papo científico nós vamos procurar tentar mostrar a vocês sobre a questão, sobre os passos para uma iniciação científica. Vamos estudar um pouco sobre o que é ciência, e o fazer científico. Então vamos lá. Antes de mais nada, nós temos aqui esse pensamento de um grande cientista brasileiro, Marcelo Gleiser, justamente diz o seguinte: é precisamente na fronteira do conhecimento que a imaginação tem seu papel mais importante. O que ontem foi apenas um sonho, amanhã poderá se tornar realidade. Esse pensamento eu extraí para incentivar você, estudante, a sua escalada científica, a galgar os seus passos para o mundo científico. Vamos lá. Aqui a pergunta que vem é: por que pesquisar? Por que pesquisar? Por que o estudante deve pesquisar? Estudante, aprender o comportamento pesquisador implica o desenvolvimento da propriedade e intelectualidade de um exercício crítico reflexivo que demanda uma aprendizagem ativa e, assim, desperta naquele que pesquisa as capacidades de analisar, comparar, refletir, levantar hipótese, estabelecer relações, sintetizar e generalizar, etc. Esses são os passos, esses são os interesses que nós queremos que você, estudante, tenha nesse processo sobre por que pesquisar ou sobre o que é o pesquisar. Fazer ciências não se aprende só na prática. É claro que experiências laboratoriais são válidas, porém, não são só elas que permitem a compreender os conceitos da área. Isso é um pensamento de Marcos Rosa. Essa questão é o seguinte: fazer ciência não é só aquela ciência do laboratório. Então vamos ver aqui. Sugerimos investir também nas pesquisas e na realização de projetos didáticos. Vamos ver, então, o que seria fazer ciência? O que seria essa questão de realizar projetos didáticos, como a construção de uma maquete, outros trabalhos ligados a temas do cotidiano dos estudantes, como uma campanha por uma alimentação saudável, etc. Tudo isso faz parte dessa gama, desse universo que nós chamamos que é fazer ciência. Então, 3 pontos eu gostaria de salientar para vocês, caros estudantes. Do 6º ao 9º ano, a sistematização de ideias científicas de forma estruturada é essencial para aprofundar os conhecimentos. Veja, sistematizar o conhecimento. A pesquisa traz essa questão. O estudante vai ter posse daquele conhecimento e vai sistematizá-lo. Segundo ponto, a produção de textos informativos e esquemas tem como intenção reunir e organizar dados e interpretá-los. Terceiro ponto, ao realizar suas pesquisas, o estudante, você, articula pontos encontrados no decorrer da elaboração de seu estudo. Nesse decorrer, o resultado dessa pesquisa vai trazer o quê? A sistematização, pode incluir ainda a apresentação à comunidade escolar, a clubes de ciência, a feiras de ciência, como também publicações e eventos. Ou seja, você vai pesquisar e você vai ter a oportunidade de mostrar aquilo, de expor os dados, o conhecimento que você encontrou sobre uma determinada disciplina. As etapas da organização da pesquisa. Nós sabemos que todo o processo humano tem as suas etapas. Então, quais seriam as etapas da organização da pesquisa científica? Eu coloquei aqui, no caso, 4 pontos. O primeiro ponto é definição do problema científico pelos estudantes. Nessa questão, você vai definir qual o problema, qual o assunto que você quer estudar. Segundo ponto, a elaboração e a apresentação do projeto científico. É importante salientar que depois de definir, você vai criar justamente um projeto científico sobre aquele assunto, aquele determinado assunto que você, estudante, quer estudar. Terceiro ponto, pesquisas bibliográficas. Coleta e análise de dados. No decorrer da pesquisa, primeiro você definiu, depois elaborou a apresentação. Terceiro, você vai às fontes, vai pesquisar, vai coletar dados.
Quarto, a apresentação, quando você vai apresentar à comunidade escolar, você vai apresentar ao seu público, e a elaboração do relatório final do projeto. Então, de forma resumida, nós temos definição, elaboração, coleta, apresentação e o relatório final. Esse relatório final, você, estudante, vai mostrar, certo, ao professor, ao docente, à comunidade escolar, justamente o relatório, a conclusão de toda aquela caminhada de pesquisa que você teve. Situações essenciais para a iniciação científica do 6º ao 9º ano. Vamos lá, nós temos 5 pontos que eu gostaria também de frisar bem aqui. Quais são essas situações essenciais? A pesquisa, o conhecimento específico do assunto, o uso de gêneros diversos, a escrita mais elaborada e o quinto, conhecimento de várias áreas do saber. São 5 pontos que trazem a iniciação, essa iniciação científica. Então, pesquisa, conhecimento, uso do gênero, o gênero textual que você vai utilizar, a escrita, lembrar que essa escrita mais elaborada é justamente para aquele gênero textual que você escolher, que será um gênero mais formal. Nós temos o conhecimento de várias áreas do saber. Esse conhecimento de várias áreas do saber é a seguinte questão: quando você, estudante, quando a gente escolhe um determinado ponto, determinado assunto para estudar, claro que outros assuntos de outras disciplinas podem estar ali, certo, em interação. Nós temos aqui o seguinte: falar um pouco sobre a pesquisa em si. O que seria essa pesquisa em si? O estímulo à busca de informações em fontes diversificadas por meio da observação, da leitura de textos, de entrevistas, do estudo do meio e das diferentes tecnologias. Ou seja, o estudante, ele vai buscar dentro daquele assunto, ele vai pesquisar, você vai ao mundo, um mundo infinito, certo, de informações, em revistas, em textos, em bibliotecas, certo? Você vai coletar os dados. Outra questão importante que gostaria de frisar bem agora é o seguinte: os 2 grandes pontos para um grande pesquisador, a curiosidade e a busca por informações, são os combustíveis da ciência e devem ser continuamente estimulados. Ou seja, nesse ponto é o seguinte: a curiosidade é que move o estudante, a busca. É por isso que você deve se apaixonar pelo tema que você escolher, certo? Determinado tema, seja ele do âmbito ecológico, religioso, social, qual o tema? Você deve buscar essa paixão, essa empatia com o assunto, e justamente nessa empatia vai buscar a curiosidade que move e a busca por informações. Para que a pesquisa em textos na biblioteca ou na internet seja produtiva e não apenas uma coleta de dados mecânica, é importante apresentar questões que levantem problemas sobre o tema a ser pesquisado. Ou seja, é importante destacar que não é a mera busca pelo conhecimento, não é a mera busca em bibliotecas, em internet e em outras tecnologias. Não é só isso, não. É importante apresentar questões que levantem problemas sobre o tema a ser pesquisado. Perguntas para a pesquisa. Todo pesquisador, ele é um curioso. E essa busca, há perguntas, há dúvidas que surgem. Um determinado ponto, um determinado assunto, podemos pensar: o quê? Onde? Por quê? Quando e como? Essas perguntas, elas movem o pesquisador, o interesse, elas instigam o interesse de buscar cada vez mais a informação. Então, o quê? Onde? Por quê? Quando? Como? E outras perguntas. O uso de gêneros diversos. Segundo Amaral, os gêneros textuais que podem ser utilizados. Então, vamos lá um pouco. Vamos pensar. Quando nós escolhemos o assunto, quando nós pensamos naquele determinado ponto a pesquisar, a vontade de querer conhecer mais sobre ele, vamos também buscar justamente a questão de um gênero textual, essa forma de se comunicar. Então nós temos o seguinte: a área jornalística, a área jurídica, a área publicitária e a área científica. O primeiro, sobre essa área jornalística, ele pode ser utilizado
no sexto ano, quando justamente o estudante, após essa coleta de informações sobre um determinado assunto, ele vai propor, certo, a elaboração de um texto de teor jornalístico. A segunda, a área jurídica, ela é muito utilizada para os estudantes do sétimo ano, justamente, após essa coleta de dados, de informações, o estudante vai propor fazer justamente um texto jurídico, certo? Um tribunal. Você pode justamente, esses estudantes, pegarem este assunto e fazer justamente um texto, um gênero jurídico. A área publicitária podem ser utilizados por estudantes do oitavo ano, fazer uma propaganda, elaborar uma propaganda sobre um determinado assunto. E a área científica, mais para o nono ano, que seria o TCF, certo? Esse trabalho de conclusão do fundamental. Uma observação que eu gostaria de destacar é o seguinte: a área literária podem ser empregados em todos os anos, ou seja, há estudantes que gostam de fazer poemas, textos, contos, textos de teor conotativo, literário, sintam-se à vontade também para fazer textos sobre a área literária. E uma observação importante é a questão do debate. Segundo a autora, a troca de ideias com a turma ajuda o desenvolvimento da pesquisa. Então, assim como nós estamos observando, nós temos o seguinte, essa gama de conhecimento de gêneros textuais, que vocês podem, no caso, escolher um, certo? Para elaborar o seu texto da área jornalística, da área jurídica, da área publicitária, da área científica, a área literária, como eu falei, a questão do debate, certo? Um exemplo de um assunto que pode ser utilizado, que pode ser estudado a partir de outros gêneros, nós temos aqui a questão do bullying, certo? Então veja só como na tela nós temos o seguinte: assim, a divulgação, assuntos da vida, como a prática de bullying, pode ser estudado a partir de vários gêneros. Como está aí na tela, vejam perguntas que podem ajudar você justamente nessa elaboração de um texto sobre esse determinado assunto. Primeiro, onde descobrir informações sobre bullying? Segundo, como avaliar essas informações? Terceiro, como proceder para encontrar uma solução a esse problema? Quarto, qual gênero utilizar? Essas perguntas podem ajudar justamente você, estudante, a se debruçar sobre um determinado assunto. No caso aqui, eu utilizei o bullying. Mas não há só essa pergunta, não. Lembre-se de como eu falei, a curiosidade é que move o pesquisador. E você, estudante, está iniciando na sua vida como pesquisador. Utilizei aqui, como está na tela, dois exemplos de gêneros, no caso, utilizados por estudantes sobre a questão do bullying. Nós temos aqui o primeiro, a exposição sobre o bullying, ou seja, estudantes escolheram, no caso, fazer uma exposição, mostrar à comunidade científica sobre este assunto. O segundo é a dramatização sobre o bullying. Então nós temos dois gêneros escolhidos por estudantes, a exposição e a dramatização sobre este assunto, sobre o bullying. Fica a critério. Agora, como está na tela, vamos estudar um pouco sobre a escrita. Com a pesquisa, o estudante aprende a organizar o pensamento, sistematizar conhecimentos adquiridos e escolher as características do gênero escolhido. As características do gênero escolhido é muito importante, porque justamente é o seguinte ponto. Se o estudante escolher um gênero mais formal, ele vai ter que utilizar a norma gramatical mais formal e assim vai, de acordo com o gênero escolhido. Como falei, a questão da escrita, lembrar um seguinte ponto: gêneros mais formais exigem uma preocupação mais formal com a norma gramatical. Por exemplo, os textos de caráter mais científico exigem uma linguagem mais formal, que respeita as normas gramaticais. Busca-se a clareza e a objetividade. Evitam-se, assim, a ambiguidade, o coloquialismo e a subjetividade. Nesse ponto, você tem que entender o seguinte: o gênero textual escolhido, ele vai ter uma linguagem própria. Então, é a seguinte questão: quanto mais formal o texto, mais a linguagem vai ter que se adaptar a ele.
Conforme vocês estão vendo na imagem, eu trouxe para vocês uma mesma frase. E essa frase nós temos com a linguagem formal e a linguagem informal. O primeiro exemplo, é a linguagem informal. Muitos caras se negam a atender um pedido de um polícia. Veja só, cara, polícia. Duas palavras que nos remetem justamente ao coloquialismo. Esse tipo de palavra, esse tipo de coloquialismo não cabe dentro de um texto científico, de um texto de caráter mais formal. Nós temos aqui a mesma frase no segundo exemplo com a linguagem mais formal. Vejam, há pessoas que se negam a atender o pedido de um policial. Então, ao elaborar um texto, é importante saber o grau de formalidade. Quanto mais o texto é formal, mais nós temos a preocupação com uma linguagem, evitar a subjetividade, evitar o coloquialismo, evitar gírias. Isso pode ser danoso ao seu texto. Além da preocupação com a escrita, de evitar o coloquialismo, outro ponto que eu gostaria de destacar é evitar a subjetividade em textos formais. Vejam esse exemplo. Os conflitos entre as nações e a ameaça de uma guerra podem perfeitamente levar o homem à sua própria destruição. Até aí, tudo bem. Eu vejo por mim mesma, mal tenho tempo de dormir. Levanto de madrugada para pegar aqueles ônibus lotados. Trabalho o dia inteiro e quase não tenho tempo de estudar as matérias para as provas. Nesse texto, nós encontramos marcas da subjetividade. Então, é de bom tom que o estudante que queira partir, fazer o seu relatório, o seu estudo, apresentar ao docente um gênero mais formal, que ele evite a subjetividade, certo? Em textos e também o coloquialismo, como foi o uso de gírias. A preocupação com a escrita dentro de um trabalho científico que requer um cuidado maior com a linguagem é essencial. Então, subjetividade e gírias, certo? Elas podem ser utilizadas, mas dentro de outros gêneros. Aqueles estudantes que querem, que gostaram, que optaram por gêneros mais formais, devem evitar. Então vamos lá, devemos evitar em gêneros mais formais a subjetividade e o uso de gírias, certo? Em síntese, toda essa caminhada que hoje coloquei para vocês, expus sobre o que é a pesquisa científica no fundamental, as perguntas o que, por quê, para quem, onde, como. Tudo isso é para incentivar essa vontade do conhecer. E por quê? Portanto, a pesquisa no ensino fundamental é essencial, pois ela prepara o estudante, você, para tomar decisões na vida, tornando-se um cidadão consciente de sua participação nos rumos sociais. Finalizo dizendo a seguinte questão: não é só apenas o pesquisar por pesquisar. Por que pesquisar? Justamente para isso, tornar-se um cidadão consciente de sua participação nos rumos sociais e lembrar também da curiosidade, o porquê, para quê, as perguntas que nos movem. Pois bem, finalizo com o pensamento dessa grande poetisa brasileira, Cora Coralina. Veja só os versos que Cora Coralina escreveu. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Pois bem, queridos estudantes, essa caminhada toda que nós tivemos hoje é em preparação para você, também uma preparação dessa busca, desse início da pesquisa científica. Um forte abraço do professor Robson Tavares e lembrem-se, acesse sempre o EducaPE. Na próxima, vamos nos encontrar. Muito obrigado!